muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast da beleza do ano de 2023. Hoje estou aqui com uma galera muito especial. Vou iniciar o ano falando de amizade, falando de pessoas doidas. Essas meninas aqui são meninas que 2022 me apresentou de uma maneira mais particular, vamos dizer assim, né? A gente estreitou bem os laços. Então eu escolhi essa conversa, esse bate-papo aqui para o começo do ano, para que a gente comece com essa energia renovada, com esse laço de amizade estreitado, com esse abraço coletivo. E já aproveitando, quero desejar a todos vocês um 2023 cheio de saúde, muita paz, que Deus abençoe imensamente as famílias de vocês e que a gente seja rico de saúde, porque o restante a gente corre atrás, né? A gente, todo dia a gente consegue ver que se você tiver saúde, o resto você dá um jeito. A gente pede, claro, né, que tenha prosperidade, que tenha dinheiro, que tenha boas ideias, que tenha trabalho, mas se a gente não tiver saúde, realmente nada disso vai acontecer. Então, por isso também que eu escolhi. E um dos motivos, né, eu já vou contar para vocês também por que a gente jogou essa data para agora, porque isso estava previsto para acontecer no final do ano, né? Mas eu já vou contar para vocês o porquê que a gente jogou agora para começo do ano. Antes, deixa eu apresentar as minhas convidadas de hoje. Rosângela Bia Soto. A Rô já esteve aqui, já conversou comigo, somente eu e ela. E hoje a gente vai conversar em grupo. Elas me perguntaram várias vezes qual o assunto que a gente vai falar. Eu falei assim, ó, deixa rolar, deixa acontecer. Então se prepara, pessoal, que vem chumbo grosso por aí. Só coisa boa. Vanessa Bastos. A Vanessa é a primeira vez que ela vem aqui como minha convidada. A gente já participou de podcast junto, né, Van? A Van é minha parceira de trabalho, parceira de grupo, assim como a Rô. E a Aline Gonçalves, que não tenho nada de beleza. Eu vim de modelo, né? Porque de beleza eu não entendo nada. Não. A Aline tem uma beleza da alma, que a gente já vai revelar qual que é. As meninas até comentaram, quando a gente falou que ia chamar ela para participar do podcast, ela falou assim, mas o que eu vou falar, gente? Eu não tenho nada de terapia, não tenho nada de beleza, não tem... Ela tem sim, ela tem uma beleza que vocês já vão descobrir qual é. Uma beleza que a gente já teve o prazer de descobrir, de conhecer. Então, deixa eu só contar para vocês uma coisa. Esse bate-papo aqui, ele estava previsto para acontecer como o último do ano. Então, a gente ia fazer uma confraternização entre amigas e tal, um bate-papo. Só que meu marido e eu fomos visitados pelo Covid. E foi, assim, bem interessante, porque nós estávamos marcados para quarta-feira, né? Ia ser um podcast diferente, porque ia ser na quarta-feira. E o meu esposo testou positivo no sábado e até então estava super bem. Ele já vinha assim meio indisposto, fazia uns 3 dias. Indisposto, gripão, assim, ruinzinho, né? Daí quando foi no sábado, falei, vamos fazer o teste, porque era uma gripe diferente, né? Levei ele fazer o teste. Fez o teste, surpresa, positivo. Só que eu tava boa, 100% bem. Daí no sábado, domingo eu bem, segunda-feira eu bem, segunda-feira de tarde eu comecei a sentir esse corpo cansado, dolorido. E daí a minha, não que vocês não sejam minha preocupação, mas a minha maior preocupação era a Rô. Falei, gente, já pensou se eu tô, né, contaminada com esse negócio? Daí como que a gente vai fazer? Porque a Rô fez uma cirurgia recente. Daí quando foi, daí o médico falou assim, ó, falou pra mim, né, se você sentir algum sintoma, vá fazer o teste somente depois de 3 dias que começarem os sintomas. Então, os sintomas começaram na segunda de tarde, terça, quarta, na quinta que era para eu ir fazer. Ele falou 3 dias após começar. Só que como ia ter o negócio, falei, gente, não vou conseguir. Dito e feito. Fui na terça fazer. Ainda bem que eu fui, né? Graças a Deus. Ainda bem que já apareceu no exame. Ainda bem que já apareceu. Porque, como ele falou, né? 2 dias é pouquíssimo tempo, né? Então, vamos entender que não era para acontecer, né, meninas? Não, realmente não era para acontecer. Bom, vamos às perguntas. Estão preparadas? Sim, nasci preparada. Vocês estão muito Sem confortáveis, temas, meninas. tudo quietinha, né? Só esperando. O que tá acontecendo com vocês? É porque tá sendo gravado, vai ficar eu sou tímida, né? Assim, Eu a não Rô é gosto tímida. de A Rô é uma pessoa que ela falar. quase não conversa, né? Ela quase não fala. Ela é
Ela fez uma live comigo que era pra durar 1 hora, a gente ficou 2 horas de bate-papo, mas ela é super tímida. Não, a última vez que ela veio aqui, a última vez que ela esteve aqui, era pra gente conversar. Aliás, a gente se aprofundou bem no assunto de iridologia. Eu descobri coisas assim que eu fiquei impressionada, assim. Só faltou ir lá fazer análise. Não sei. Lembra que você foi um dia antes da tua cirurgia? Foi, é verdade. Então tá. Foi Mas eu confesso assim que eu quero fazer, gente. É um negócio muito legal. É muito top. Eu tenho um pouco de medo, porque ela diz que descobre umas coisas que, né? Então, mas não sei. Mas aí nesse momento você vai ver que eu coloco o meu chapéu de bruxa, meu caldeirão, aí eu vejo as coisas. Ela já vem com a solução também, né? Não, Não só com o problema, sim, vem com a solução. não, vem com a solução. E a última vez que ela veio era pra gente ter conversado sobre iridologia e sobre o cone hindu. Não deu tempo. E a auriculoterapia, a gente Uau. nem A falou da auriculoterapia nem auriculoterapia. deu tempo, verdade. Nem deu tempo. Vamos ver se hoje dá tempo de você falar um pouquinho, né? Eu tenho uma pergunta pra você, que assim, perdoe a minha ignorância, mas diz que todo mundo é ignorante, né, em alguma coisa. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Você acredita que eu não sei o que é e para que serve barra de axis? Então, barra de axis é interessante porque começou nos anos 90, mais ou menos, que Gary Douglas, ele descobriu e tal. E barra de axis funciona assim, é uma terapia corporal, só que ela é feita basicamente na cabeça, são 32 pontos que a gente trabalha na cabeça, são toques direcionados certinho, que vai trabalhar com que o teu cérebro, a neurociência já está, tem neurocientistas, eu não lembro o nome do neurocientista, mas quando você recebe barra de axis, o teu cérebro fica com um cérebro de alta performance. Você vai trabalhar melhor, você vai ver as coisas de uma forma melhor. E barra de axis vem para isso, para conseguir tirar algumas crenças limitantes, algumas coisas que te barram e você não trabalha aquilo. É como se fosse assim, tipo o celular da gente, um exemplo bem, né? O celular da gente tá cheio de coisas ali, e tem coisas que você não está usando. Você não precisa daquilo. E aquilo fica ali no teu cérebro, ficam coisas ocupando ocupando espaço que você não precisa. E quando você trabalha barra de axis, porque são vários toques diferentes, em posições diferentes, que vão trabalhar a parte de dinheiro, sexualidade, de amor, gratidão, são inúmeros pontos que você trabalha e aquilo vai trabalhando em você e você começa a dissolver aquilo, coisas que você não precisa. Inclusive eu tenho depoimento de uma pessoa conhecida nossa em comum, inclusive, que fez barra de axis comigo. Na semana seguinte que ela voltou, ela falou pra mim assim, eu tava com coisas engavetadas minhas que eu não tava produzindo e depois que eu recebi barras eu comecei a fazer. Então assim, deu um É como se fosse uma faxina. Exatamente. Dá uma organizada no... Dá uma organizada e você começa a perceber possibilidades que você tem de fazer as coisas. Porque temos inúmeras possibilidades todos os dias. Só que temos que ter uma clareza na consciência do que você quer fazer e de como você vai fazer. Então, em barra de axis faz isso. Você começa a ter uma clareza mental muito maior. Então, assim, eu sou apaixonada por barra de axis. Mexe em traumas assim, também, né? Gente, eu também. de verdade, Trabalho assim, com eu não traumas. fazia ideia do que era. É maravilhoso. Ela falando, eu realmente não Vamos fazia fazer. ideia Vamos fazer. do que era. Só para eu entender. Então, hoje em dia, as pessoas quanto mais, com mais informações, né? Porque hoje em dia o mundo digital, ele enche a nossa cabeça num instante, né? E nós temos aquilo lá chamado de memória RAM, né? Que é o registro automático. E esse registro automático, ele também é usado para essas informações aleatórias, vamos dizer assim, que vão chegando toda hora. Então, quer dizer que você tem cada vez mais trabalho, então. Isso é cada vez mais usado. Não, e é muito bom, e como a Rô falou, trabalha também com traumas, com coisas que você tem, e que assim, não que você precise revisitar traumas, porque existem muitas terapias, às vezes, eu gosto muito de terapias com barra de axis, porque assim, você não vai trabalhar e falar com a pessoa sobre o que aconteceu para a pessoa reviver aquilo. Você vai trabalhar no corpo, vai ativar os pontos ali, enfim, e aquilo vai trabalhar e automaticamente começa aos poucos a não seria dissolver, mas tipo, vai trabalhando. Você vai eliminando. Exatamente. Vai eliminando. Só Isso que eu a pessoa preciso, não- isso eu não preciso, isso eu É não muito vai, curioso isso eu não isso, E né? a pessoa não precisa vivenciar. É muito louco isso. A pessoa não vai revivenciar novamente aquilo. Então você consegue fazer isso. Porque assim, crenças limitantes, coisas, tem gente que ouve, às vezes, como você falou, o digital.
você tem muitas informações e a pessoa acata aquilo como uma verdade e não é. Às vezes não vai atrás e fica limitado. Ah, não posso fazer isso por causa disso, não posso fazer isso por causa disso. Não, a gente pode fazer tudo. Só que você tem que ter uma consciência clara do que você pode fazer e que você pode fazer tudo. E às vezes as pessoas se fecham porque as pessoas não têm essa clareza mental para ir atrás do que querem fazer. Eu acho tão legal o seguinte, uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais, assim, né? E eu descobri isso nas terapias. E olha, vou falar pra vocês, eu nunca fiz terapia. Mas por que eu falo que eu descobri isso nas terapias? Eu descobri isso com as terapeutas, com a convivência com vocês. Porque assim, eu percebi que o ser humano hoje, ele dá um valor muito especial para a parte mental. Uma coisa que, infelizmente, né, ou felizmente, faz parte do século, faz parte da evolução isso, né? Mas assim, eu fico olhando assim, ó, se eu tivesse a percepção que eu tenho hoje, vamos colocar 10 anos atrás, eu já teria evoluído muito. Sim. Mentalmente falando, né? Porque assim, é incrível o poder da mente, o que você consegue se você dominar a tua mente, se você, né? E são coisas assim que as pessoas se preocuparam tanto com o braçal, se preocuparam tanto com o visual, e esqueceram o material e esqueceram o mental, né? O poder que tem o mental. Claro que o poder da ação, né? Você tem que ter ação, você tem que mentalizar, mas você também precisa agir. Mas assim, o quão é importante você projetar isso dentro da tua mente para você colocar em prática, né? E as pessoas achavam que não, que as coisas simplesmente tinham que acontecer. Eu dependo de sorte, eu dependo somente de estudo. Não vou nem questionar a questão estudo, né? Estudo você tem que estudar. Mas eu digo assim, o quão importante é, né? O que você faz, de repente, de uma página de um livro, se você souber interpretar aquilo da maneira correta, você colocar aquilo em ação da maneira correta, como isso funciona? E como se demorou, ou não, como eu falei, talvez seja a evolução, né? Sim. Não é que demorou, é que parece que antes não se falava. Vocês têm essa impressão que antigamente não se falava tanto em mental como hoje? É que eu acho que, assim, complementando o que você falou em relação a toda essa quantidade de informações que a gente recebe, eu acho que acaba se tornando uma necessidade, né? Tá todo mundo muito surtado, muito... as ações das pessoas, a gente percebe que é tudo com muito ódio, muita raiva, né? Principalmente depois da pandemia. Muita impulsividade, isso, né? Principalmente depois da pandemia, a gente estava comentando ali fora, né? Parece que foi um período que todo mundo foi acumulando emoções, acumulando, e agora parece que estão jogando para fora, estão cuspindo, exatamente. E antes não falava, a gente até tinha essa percepção, mas era tipo um tabu. Não importasse qual era o assunto, não era falado. A gente via as coisas. Eu acredito que é muito da nossa criação também, né? Esses tempos eu recebi aqui a Priscila Maia, e nós estávamos conversando sobre o que a gente ouvia quando era criança. E é incrível, gente, como assim, ó. Às vezes eu sou questionada, às vezes me perguntam se é um podcast da beleza, porque é que eu recebo vários tipos de profissionais, né? Eu falo assim, que existe beleza em todas as profissões, e a beleza exterior, ela depende, né, do teu estado físico, beleza, tá tudo certinho. E eu tava conversando com a Pri, e a Pri me falou a respeito do que a gente ouve quando criança. Mas só para vocês não perderem o raciocínio, que eu queria explicar o seguinte. Quase todos os profissionais que passam por aqui me falam sobre isso. Sobre o que ouviam quando criança e o que levaram para a vida adulta. Sempre cai na mesma conversa. As crenças. Se vocês assistirem, até foi feito agora, no final do ano foi feita uma retrospectiva dos podcasts. Deem uma olhadinha nos pedacinhos, assim, ó, se vocês tiverem curiosidade, assistam devagarinho os episódios anteriores. Todas as pessoas falam da criação, de como foram criados, do que ouviam quando criança e o que levaram depois. Das referências, né? Sim. Sabe? Daí até nós estávamos conversando sobre a timidez com a Pri. E eu lembrei de você. Ela falando que
ela falando assim, porque qual que é o fundamento da timidez? O fundamento da timidez é o seguinte, quando você é criança, você chega num lugar, principalmente os mais antigos, né? É muito dos pais isso. Ó, fica quietinho, tá? Ó, não mexe em nada. Fica quietinho, não fala nada. Então a criança cresce sabendo que quando ela estiver em público, o que ela tem que fazer? Ficar quietinha. Ela vai sendo moldada. Exatamente. E daí quando você chega num ambiente público, você faz o quê? Fica quietinha. E pode reparar, gente, você pode ser a pessoa mais extrovertida, a mais, né, ó? Você chega num lugar, não é assim? Com certeza. Você chega num lugar onde tem bastante pessoas, a tua primeira ação é o quê? Primeiro você se retrai, fica no teu cantinho, observa para ver se alguém vem conversar com você, não é assim? E isso daí, analisando depois o que ela falou, eu prestei atenção e é verdade. É uma coisa que você traz de quando é criança. E claro que a gente fala isso para os nossos filhos, porque é a nossa maneira de educar, né? De não querer, de repente, que a criança pegue fogo, derrube tudo, né? Você fica quietinho. Não, e a gente repara isso muito nos nossos, né? Porque, geralmente, no nosso lar, eles são um fervo, não sei o quê, e às vezes você vai deixar na casa de outra pessoa, você já vai com aquela tensão, meu Deus, vai vir a lista, vamos falar disso. Chega outra pessoa, nossa, que criança educadíssima, que não sei o quê, meu Deus. Mal Você tá falando da minha filha? Tem certeza? Exatamente. Eu falo assim, não se engane. Eu falo, não se engane. É só um rostinho. É exatamente isso. E até mesmo entre família. Até quando fica na casa dos avós. Meus pais sempre comentam, nossa, quando você chega, quando você sai, as crianças são outra. Pronto, e a gente começa a achar que a gente é o problema. Quando eu chegava, e daí a avó falava assim, tava quieto até agora. Até agora tava um santo. Pronto. Você chegou, acabou. Pronto. Eu pensava, pronto, eu sou o problema. Né? Porque, tipo, quando eu chego, acaba tudo. Porque realmente, assim, o comportamento deles, parece que eles guardam aquele comportamento bom que você passou para eles usarem quando você não está perto. Bom. Pelo menos a gente fica com fama que educa bem. Isso. Quando você tá perto, derruba a casa. Quando tá longe, meu Deus, não dá trabalho. Que criança maravilhosa. Eu pensava, meu Deus, eu sou o problema, só né? Porque você tá falando Marcos? Peraí. Trocaram a criança. Tá errada. Eu já escutei na escola de professores falando assim, nossa, ele longe de você é outra criança. Olha, gente. Aí eu, tá. Isso é um elogio, uma crítica? Né? Eu hoje não descobri, eu tô assim, né? Porque você tá estragando teu filho, né? A gente não sabe. É mais ou menos isso aí. Tudo bem, fica aqui, com 18 anos a gente volta e Isso. Vamos fazer isso. Fica só com esse lado fica bom. Aqui. 18 anos, 23 Mas anos de volta. teve uma época que eu vi uma entrevista sobre isso, se não me engano foi na revista Época, que falava justamente sobre essa atitude das crianças, essa postura. E eles explicavam, mais ou menos assim, que quando a criança está na casa de outras pessoas, né, quando está longe da mãe, do pai, mais da mãe, né, por isso que é manha, não é panha. É só com a mãe. Só a mãe. A criança, ela fica numa postura de defesa, entende? Ela faz ali tudo que ela foi ensinada, tudo, mas ela vai criando aquela tensão nesse ambiente e quando chega a mãe, que é o porto seguro, a criança desaba. Ela solta as emoções dela. Que legal, né? Entendeu? Então eu falo, ai, que bom. Eu sou o porto seguro. Agora já posso ser quem eu era. Mas aí vem tudo pra nós, né? Vem tudo. Vem as críticas, vem os elogios, vem tudo pra gente, entendeu? Porque, né? Você fala, ai, que bom, teu pai te educou bem, não. É tua mãe, entendeu? É tudo na mãe. É verdade. A parte boa, a parte ruim, entendeu? Nossa, mas teu filho fez tal coisa, você não avisou, não falou pra ele, não educou pra não fazer isso. É a mãe. Aonde que tá a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Ninguém pergunta, né? Cadê o Ninguém pai? pergunta, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Apesar que tem pai que é melhor nem lembrar. Verdade. Mas tudo bem. Eu vou fazer umas perguntas. Pra Aline. Se prepara. Deixa eu virar aqui. Aquelas bem cabeludas, né? Deixa eu virar aqui, ó.
Meu espelho, gente. Meu espelho ali tá me mostrando que tem um chifrinho aqui. Melhorou o espelho? Espelho, espelho meu. Como estão os meus cabelos? Meu espelho ficou vermelho, gente. Eu queria que vocês vissem. Aline Gonçalves, além de nossa super amiga, parceira, ouvinte. Ganhou seu troféu e tal. Que susto, amiga. Calma aí. Amiga, estamos ao vivo, amiga. Não fui eu. Troféu. Peraí, vamos respirar, Troféu. Respira. Vai. Respira. Galera, Deixa eu só ler o comentário aqui. não passou Ai, do meu Deus, o 22. povo tá assistindo, né? Tá vermelha. Ah, A bichinha tá Gente, vermelha. deixa só pra Aline respirar ali. respira. A Mariana Mazotti, nossa super maravilhosa, querida telespectadora que assiste toda semana, não por acaso minha filha. Deve estar tomando chimarrão como uma louca. Chimarrão. A menina, ela me ensinou a tomar tererê. Vou contar pra vocês. Coisa mais Conheço boa o do mundo. tererê. A Mariana mandou boa tarde pra nós, com carinho de coraçãozinho. Feliz ano novo, que seja um ano de muitos podcasts pra nós. Amém. Empodera a mulher, feliz ano novo pra todas, um 2023 cheio de alegria e de podcast. Respirou, amiga? Tudo bem? Beijo. Então, a Aline, quando a gente começou aqui, a gente brincou, né, que ela falava que não tinha nenhum assunto para ela trazer, nem de beleza, nem de terapia, nem de nada. A Aline, ela trabalha com mídia digital, né, Aline? Mídia digital. Mas, segundo o que a gente sabe, essa não é a principal função da Aline. Não. Apesar dela ser essa pessoa super séria que vocês estão vendo, Centrado. quase não sorri, centrada, Equilibrada. uma pessoa equilibradíssima e muito tímida. A Aline, ela faz parte da terapia da alegria, é isso, né? Terapia da alegria. Eu acho. Terapia da alegria. Concordo. Não tem outro nome. A Aline com o esposo dela, eles são palhaços profissionais. Tem inclusive uma, É uma que palhaçada, né, amiga? Podemos chamar nossa Ai, amiga de senhor. palhaça, tranquilo? Uma palhaça que ela não se ofende. São excelentes profissionais e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o Dinho e a Caputina. Dinho Cappuccino. Como foi que nasceu o Dinho e a Caputina, amiga? Conta pra nós. Como nasceu? Boa pergunta. Você nunca contou essa história? Não. Eba. Na realidade, a minha formação é atriz, né? Sou formada em artes cênicas. E aqui, trabalhando na cultura aqui de São José, eu vinha conhecer o Alexandre, que é meu atual esposo. E ele também é ator. E ele veio de São Paulo, ele é humorista, participou de alguns programas lá de gravar pegadinhas do SBT, programa da Eliana, do Ratinho. E ele veio de lá pra cá e a gente acabou se conhecendo, né? Trabalhando aqui na cultura juntos. E nessa época eu já tinha Circom, né? Eu tenho Circom desde 2008. Já tinha Circom, que é uma produtora de eventos artísticos, que a gente leva muito evento com artistas para qualquer tipo de evento, para casamento, para palestra, para treinamentos. E daí a gente acabou em love. É o amor. Acabou em love, porque assim, na nossa área, a gente até costuma falar pro elenco que trabalha com a gente, que a gente trabalha com bastante jovens, a gente sempre costuma falar que na nossa área, eu falo isso por mim, se eu tivesse me relacionado com uma pessoa que não fosse da área, muito provavelmente eu já teria desistido. Porque é uma área muito difícil, né, para você se manter sozinho, é uma área que exige, que tem uma rotina totalmente diferente, a gente trabalha muito de noite, trabalha viajando bastante, com N tipo de pessoas, então não é qualquer relacionamento padrão que se encaixaria. Tem que ser pessoas que têm o mesmo tipo de ideias, de pensamento, de objetivos. Exatamente. E aí a gente trabalhou, ele tinha essa questão do lado do humor, ele começou a se interessar pela mágica, né, logo que estava aqui,
se interessou bastante por mágica, inclusive um parceiro nosso, um amigo muito antigo, que é o Mágico Getan, que é um mágico bem conhecido, que foi um dos professores dele. E daí, como a gente trabalhava muito com espetáculo infantil, porque na nossa área, assim, a gente se identificou bastante com espetáculos infantis, né? Porque financeiramente também tem um retorno bom, a gente sempre leva espetáculos para escolas, para festas. Antigamente tinha os espetáculos temáticos, né? Antigamente nas escolas tinha o dia da árvore, dia do índio, dia do balão, tinha dia de tudo. E a gente sempre tinha os espetáculos para isso. E veio muito naturalmente a questão do palhaço, né? Surgiu. Simplesmente, eu não sei dizer. Essa pergunta foi a primeira vez que me fizeram. Que legal. Eu não sei dizer quando foi o parto. Tá, mas a pergunta é a seguinte, esse parto já nasceu o casal? Ou esse parto veio, por exemplo, veio o palhaço, o Caputino, o palhaço Dinho, e daí veio a Caputina, vieram os dois? Não, já existia. Eu tive uma época de treinamento de circo, fiz muito curso numa escola de Curitiba. E a Caputina foi... Dizem que o palhaço você não pode dar nome pro palhaço, né? O palhaço tem que ser batizado. O palhaço tem que ser batizado. E eu lembro que uma vez eu estava ajudando na organização do Festival de Circo de Curitiba, junto com essa escola, com a Trip Circo. E a gente foi dar uma entrevista pro Plug, né? A gente foi falar sobre o festival e daí uma das meninas falou, vamos se caracterizar para dar essa entrevista, né? Não vamos ficar de cara limpa. E daí a gente se caracterizou de palhaço. Eu lembro, inclusive, que eu dei essa entrevista sentada num trapézio e estava toda caracterizada, e daí a repórter perguntou, qual que é o nome da tua palhaça? Não faço ideia, eu não sei. Eu não sei. Pergunta! Né? Tu tá ao vivo. E daí ela olhou Espera um pouquinho, deixa eu só dar um nome aqui, você já coloca. Aí ela me olhou assim, ela ficava olhando pra cima, né, que eu tava no trapézio. Ela olhou minha cor, ela falou assim, esse parece Nescafé, tá de branco. Caputina, por causa da minha cor. E eu adorei. E foi ela? E foi ela que me batizou. A Micheli? Não. Isso, do Plug. Que legal. E eu falei, não. E ela nem deve saber disso. Caramba. Eu soube aquele dia. A gente vai fazer ela saber disso. Que legal. E daí dei entrevista, tudo, e até então nunca tinha feito palhaço. Trabalhava com recreação, com eventos infantis, mas nunca tinha assumido a figura do palhaço. Né? E daí comecei a fazer um evento ou outro, experimentar com outras pessoas que trabalhavam comigo. E depois que eu conheci o Alexandre, que daí ele veio junto agregar na Circom Produções, que depois surgiu o Dinho. Porque daí ele tinha a questão do humorista, trabalhava, na época era muita moda o stand-up, né? Mas ele não gostava do stand-up, ele não gostava da cara limpa. Sempre, tanto que ele tem um show de humor com 6 personagens diferentes. Legal. Ele sempre gostava da caracterização. E daí, disso acabou surgindo o Dinho. E o Dinho é adorado, principalmente por público adulto, porque ele é muito porra louca, né? A gente fala que a Caputina é mais para perfil infantil e o Dinho para público adulto. Ele tem, assim, até conversando, já atendi ele, né? Com o Alexandre. Mas de cara limpa ele é assim também. Não como o Alexandre, mas não como o Dinho, mas como o Alexandre, né? Ele é assim, muito, você vê assim que ele tem um humor adulto, né? Sim. É um humor adulto que ele tem. Realmente é uma coisa, ele fala umas coisas que o adulto consegue entender, né? Tipo, se ele for levar para o público infantil, ele pode até levar, que a figura do palhaço, ela já é bem-vinda, né? No público. É por isso que o nosso show funciona muito, porque tem muito, a gente segue uma linguagem muito que vocês podem identificar, por exemplo, no filme do Shrek. O Shrek tem você pensar, é um filme infantil, mas tem piadas ali que as crianças não entendem, é só para os adultos. E tem um outro filme da Disney também que eu gosto bastante, um desenho, né? Não, um desenho animado mesmo, que chama-se A Nova Onda do Imperador. Ai, eu adoro. Gente, muito bom. é um desenho feito para pessoas com mais de 25 anos. Não assisti ainda, vou assistir. É muito assim, ele é engraçado, mas ele não tem nada de fofo, não é? Ele é ótimo. Gente, é só sacanagem no sentido de, tipo, só ferro com o cara. Só zica. Não é verdade? É só problema, é só pepino. Gente, é um desenho da vida adulta aquilo lá. Pode ver, o cara, ele sai de uma coisa, ele cai em outra, ele sai de uma coisa, ele cai em outra. Gente, isso parece o quê? É vida adulta. Tipo, bem-vindo aos 25 anos. É muito legal, isso que você vai ver. Ele não é assim, não é uma história, não é uma historinha
tipo de conto de fada, não tem nada assim de romance, não. Tipo, é só assista. É muito bom. Assista, bem É isso. muito bom, gente, é muito legal. E, o Shrek é mais ou menos nessa E a pegada, gente né? trabalha nessa pegada, porque tanto que a gente veio do infantil, né? Mas agora a gente tá com o público família. Né? A gente fala, o nosso trabalho hoje é para famílias, porque durante a nossa apresentação a gente, com esse equilíbrio entre a dupla, a gente consegue atender tanto as crianças como os adultos, com essa pegada que ele tem mais picante, né? Que a gente fala, mais quente, que os adultos se divertem muito. Que legal. Crianças ficam, que lindo, palhacinho fazendo graça. Tipo, as crianças não entendem. Meu pai gostou. Exatamente. Porque a figura do palhaço, como eu falei, ela já né? Ela já chega bem-vinda, né, pra criançada. Sim. Com exceção daquelas crianças que têm medo. Eu tenho um sobrinho que tem um medo de palhaço. Incrível, menina, assim, o trauma que o Piá tem. É uma coisa, hoje é homem, já é adulto, né? Mas a gente já passou impressionante. muito por isso, com crianças e com adultos, com traumas de palhaço. Mas geralmente vem da criação. Vem muito da criação, porque tem... Infelizmente tem muito pai sem noção. Pai e mãe sem noção. Tem, não adianta. Final do ano a gente foi fazer uma festa para um menino que ele tinha 3 anos e chamaram a gente de palhaço e ele tem trauma de palhaço. A gente questionou, mas por que vocês nos chamaram, né? Se a criança tem trauma. E ele falou, não, eu gosto de palhaço, mas eu tenho medo. Por que você tem medo? Ah, é porque o pai dele fica mostrando o It pra ele. Fica assistindo o It com uma criança de 3 anos. Meu filho tem 10 e não assiste esse tipo de filme. Sabe? Eu tenho 46 e não Eu também não. It, não assista. Aquela parte do bueiro que ele tá segurando um balão assim. Eu não assisto. É. Muito obrigada. E Quero tem- ver coisa boa. E tem muitas pessoas que têm o costume de assustar, né? A gente fala, ai, tem o bicho-papão, ai, tem a bruxa, ai, o palhaço vai te pegar. Tem esse tipo tem de bem coisa, aquilo, entendeu? né? Tipo assim, a criança virada. Tem Sem medo do noção, quê? né? Tem medo de mosca. A mosca vai te pegar. Tipo, pra ficar quieto, né? Faz o quê? Já usa aquele medo pra ver se... Né, assim? Tipo assim, percebeu que a criança tem medo... Ai, tem medo de palhaço. Tá fazendo bagunça? O palhaço vai te pegar. Bem isso. Pronto. Não dá, gente. Surgiu medo instalado com sucesso. Exatamente. Eu mesma, por exemplo, eu tenho um trauma de infância que um dia eu preciso fazer uma hipnose, uma regressão, alguma coisa pra eu descobrir o porquê, porque eu não sei. Aquele filme dos Fantasmas se Divertem, com o Beetlejuice, eu não posso nem pensar em ver aquele personagem. Eu começo a chorar automaticamente. Meu marido até separou lá pra ver dos favoritos, ele fala, tenho que ver separado porque eu não posso ver com a Aline, que ela tem medo. Tem um Só pavor, daquele? só daquele personagem específico. É alguma coisa que Realmente. aconteceu na infância e Mas eu é um filme bloqueei. antigo, não é? É uma regressão que você tem que fazer. É. Voltar pra entender o que aconteceu ali. Ah, mas eu vou ter que voltar a encontrar ele, então deixa quieto. Amiga, você tem... Mas quem disse que você tem encontrou ele, particular pra resolver com ele. Deixa quieto. Se prepara. A gente vai... É bem essa questão das crenças, né? Que a gente E vai... fica ouvindo e fica aquela coisa o velho do saco. Sabe aquelas coisas que tem gente que fala? Eu acho um absurdo falar um negócio desse pra criança. Aham, é ridículo, ridículo. Meninas, eu vou chamar um intervalinho rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. E daí a próxima a ser sabatinada. Uau! Sobrevivi. A gente volta, pessoal. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Quer internet 100% fibra ótica para navegar na velocidade da luz? Vem ser Inon, com app próprio, sem fidelidade, sem limite de dados, com suporte 24 horas todos os dias, sem multa contratual e com Wi-Fi grátis. E mais, pague a primeira mensalidade em até 60 dias. Fale com nossos consultores ou pelo WhatsApp 4007-1991. Inon, sua melhor escolha. Absorventes
higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Quer internet 100% fibra ótica para navegar na velocidade da luz? Vem ser Inon. Com app próprio, sem fidelidade, sem limite de dados, com suporte 24 horas todos os dias, sem multa contratual e com Wi-Fi grátis. E mais, pague a primeira mensalidade em até 60 dias. Fale com nossos consultores ou pelo WhatsApp 4007-1991. Inon, sua melhor escolha. Quer internet 100% fibra ótica para navegar na velocidade da luz? Vem ser Inon. Com app próprio, sem fidelidade, sem limite de dados, com suporte 24 horas todos os dias, sem multa contratual e com Wi-Fi grátis. E mais, pague a primeira mensalidade em até 60 dias. Fale com nossos consultores ou pelo WhatsApp 4007-1991. Inon, sua melhor escolha. Estamos de volta, então, agora com o nosso segundo bloco. Vocês não têm noção do que rolou aqui nos bastidores durante o intervalo, gente. Essas meninas são demais. Tem um comentário aqui de um pai coruja. O professor Levi Pereira mandou: parabéns, filha, arrasando. Seu Levi, eu fico muito feliz de saber que o senhor está assistindo nosso podcast. E aguardando o Grupo Lorges. Isso, Grupo Eu Lorges. esqueci, É verdade, não Grupo esqueci. Vamos deixar a Rô incumbida de lançar o Grupo Lorde, né, Rô? Opa! Já temos um integrante. O seu Levi. Mas a proposta veio dele, não foi, Aline? Você não conhece o pai da Aline? Conheço, Que pessoa, né? Maravilhoso. Pessoa Abraço. maravilhosa, realmente, um querido. Então, gente, a gente estava conversando aqui no intervalo, aquele gesto obsceno que a nossa amiga fez, só para poder
esclarecer para vocês. Ela queria só que lembrasse que a Aline, agora no ano de 2022, receberam, né? Eles receberam algumas premiações. Quais foram, Aline, as A premiações? gente recebeu pela primeira edição que teve o Troféu Cultura aqui no município, né? O Incentivo da Cultura, da prefeita Nina Singer. A gente recebeu o prêmio de melhor ator para Alexandre Faria, melhor atriz para Rosiane Rudler, que é uma atriz da nossa companhia, e o melhor espetáculo, Um Sonho para Navegar, que foi o ano passado. Legal. E agora estamos aí na lida, novas produções, esse ano promete. Que orgulho, amiga. Parabéns, parabéns. Que legal. Show de bola. Eu estou em débito com ela ainda não fui, mas eu quero levar a Maria. Você vai quando for espetáculo interativo, Sim. aí eu te coloco na primeira fila, entendeu? Que medo. Aí dá medo. A Mariana me divirte vendo essa mulherada. Você não tem noção do que elas falaram aqui. Essas malucas. Eu vou conversar um pouquinho com a Rô. A Rô, a gente vai estender um pouquinho mais o assunto, que a gente deixou uma parte para trás, a respeito aquele dia a gente estava conversando sobre a iridologia, e você ia explicar pra gente a respeito da auriculoterapia e do Conindu, né, Rô? E assim, a gente estava debatendo agora aqui no intervalo, a gente estava conversando a respeito desses traumas que a gente fala, até entramos no assunto lá daquela polêmica que teve, daquele pai que bateu nas filhas lá na praia, né, que repreendeu as filhas porque as filhas saíram da vista dele e tal, e as opiniões se dividem, né, cada um tem uma opinião com relação àquilo. Eu tenho a minha opinião formada hoje, como eu estava explicando para elas. Eu sou de uma família muito grande, muito numerosa, de muitos filhos, sou a última, né, de uma família minha mãe teve 17 filhos, criou 13 filhos. Então veja, nos dias de hoje você criar aí 3 filhos, 4 filhos já é difícil, imagina você criar 13 filhos. Então quando eu nasci, vou usar a minha história de exemplo para vocês verem como as coisas mudam e as cabeças mudam, né? Quando eu nasci, eu falo que eu nasci numa família de pais velhos, sem paciência, já debilitados, porque meu pai já era doente quando eu nasci, já estava no início de uma doença, então aproveitei meu pai pouquíssimo tempo, já tinha irmãos de todas as idades, já tinha irmão adulto, irmão casado, irmão quase do meu tamanho, então assim, eu fui praticamente criada por irmãos. Então assim, existia amor? Existia, claro que existia, né? Minha mãe, ela sempre, até os últimos dias da minha mãe, eu me lembro assim dela nos tratar com amor, mas era aquele amor que ela também recebeu, aquela educação que ela também recebeu. Então, numa família numerosa, normalmente os filhos são criados meio na pancada, literalmente, né? Aprende a se virar muito cedo, né? Sozinho, é muito sofrimento. Então, quando tem muito sofrimento, o que você leva para a vida? Você leva sofrimento. Você aprende a se defender. Então, é muito mais fácil você atacar alguém para você se defender do que você dar amor, dar carinho. Então, por isso que eu falei que as opiniões se dividem com relação àquele pai. Eu não estou defendendo ele de forma alguma. Eu acho que o ato dele foi um ato impensado, um ato, ele agiu na hora do nervoso e tal. Mas preocupação. Assim, eu tenho 3 filhos. O meu primeiro filho eu criei de uma forma, meu segundo filho eu criei de uma forma, meu terceiro filho eu estou criando de outra forma. Eu amo os 3 igual, de forma igual. Só que assim, a minha própria filha fala isso pra mim. Ela fala assim, mãe, a Maria hoje, que é a última filha, ela não passa nem pela metade do que nós passávamos. Não que eles eram espancados, mas a minha última filha nunca levou um tapa. Porque eu entendi que não precisa bater, que eu consigo conversar. Ela nunca me deu motivo para eu ter que bater nela, entendeu? E os outros não, os outros já era mais, não fez chinelada na bunda. Repetia o que eu sabia, né? O que eu sabia. Ensinamento, amor, aquilo para mim, né? É assim, a gente também não tá debatendo aqui com o filho, não pode levar uma chinelada, não pode. A Maria sempre foi tranquila. Ela sempre foi uma criança que, Maria? Não precisou. Não precisou, sempre foi tranquilo. Mariana já era mais. O meu primeiro filho era virado, mas ele era o quê? Ele era reflexo também de pais jovens, inexperientes. Eu também não sabia, achava que se eu desse uma chinelada, colocasse de castigo, eu ia resolver, entendeu? Então a cabeça da gente vai mudando. Sim. Hoje a atitude Você daquele está pai em outra fase, né? A atitude daquele pai pra mim foi uma coisa assim, entendeu?
Não tô falando que tá errado um pai que bate no filho, entendeu? Tem filho que eu vou te falar, bicho, parece pernilongo, só sossega no tapa. Tem criança. É que esse pai, na verdade, Não é uma é? mistura de emoções, uma mistura de sentimentos. Então, Preocupação, ao mesmo né? tempo que ele estava nervoso porque tinha possibilidade de ter perdido as crianças e tal, foi também um alívio. E como que ele fez pra botar isso pra fora? Foi talvez socando as crianças mesmo, entendeu? Porque, tipo assim, tá aqui, então é meu, vou bater, vou fazer o que eu quiser. Pra não fazer entendeu? de volta. Pra não fazer Né? novamente. Não deixa eu passar por esse nervoso de novo, não deixa eu passar por esse medo de novo. Eu já perdi filho na praia. É horrível. Aterrorizante. Horrível, gente. É uma coisa. Assim, a impressão que dá é que parece que você já perdeu o teu filho fazem horas. E fazem alguns minutos que ele saiu da tua vista. Só que você fica tão desesperado, realmente, é um ato de desespero. Esse coitado desse pai também foi infeliz de tomar essa atitude numa Com um público onde todo mundo quer se meter, meter, né? Um público hoje em dia que vamos combinar, né? Se ele dá umas chineladas, umas palmadas na casa dele, Ninguém vê. Só que também voltamos a falar aquilo que, né? As palmadas que eu levei foram boas, algumas foram, mas outras foi mais trauma. Foi desnecessário. Sabe? Foi desnecessário. Mas sabe? seus pais também estavam num período de aprendizado. Né? Eles tinham. A gente aquilo não que eu tava nasce- falando. A gente cresceu, eles têm a crença deles, eles foram criados de um jeito e eles passam isso pra gente. A gente que tá mais evoluído é que muda algumas coisas, entendeu? Eu também, eu tenho 2 filhos, a minha filha fez 27 e o Marcos tem 12, então eles têm 15 anos de diferença um do outro. A criação foi A diferente. criação foi diferente, a Letícia sempre foi mais sossegada. O Marcos tem formiga no sangue, entendeu? Pra não dizer nenhum lugar. Em outro lugar. Então, assim, tipo, e o Marcos é muito curioso. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até. E aí você fala, Marcos. Daqui a pouco você dá Marcos, tá espremendo os dentes, ó. Marcos, entendeu? Então, assim, você vai testando a tua paciência, cara. Vai testando. Chega uma hora que, sabe? E parece que ele adivinha o momento que você Chega precisa. uma hora que você ali. reprova no teste. Entendeu? Não dá. Tem horas que você. Meu Deus, você fala, meu Deus do céu, vai, vaza daqui. Porque. E parece que ele adivinha a hora que você precisa ficar concentrado. Às vezes É bem assim. eu atendo, agora eu tô bem paradinha, mas você atende o dia inteiro. Aí você pega o celular pra você responder um negócio. Porque às vezes você tem que ter uma concentraçãozinha pra você dar uma resposta pra um paciente ou pra alguém que tá te perguntando alguma coisa. Não Veio xingar o o filho pro Lá cliente. veio o Entendeu? Marcos. Lá vem o Lá Marcos. veio o Marco. Lá veio o Marcos. Ou senão, do nada, você lá tá atendendo, bem linda lá, atendendo, ele chega lá, não tem espaço, não tem espaço na minha casa, né? Ele chega lá e ele se mete na conversa. Aí ele dá todo o diagnóstico pro teu cliente, entendeu? Pro teu paciente. Eu falo, gente, O menino já é estudado, né? ele sabe falar pra Tá se você preparando. exatamente o que é iridologia. Ele se mete, porque ele escuta eu falar tanto, explicar pro outro o que é essa terapia, que ele fala, Ele já pode fazer live? entendeu? Explicando, venham pra iridologia. Aí ele já explica. Então, ele Meu Deus, que medo de chegar lá e esse menino olhar no meu olho e falar assim: Você. você! Era você. Você! menina, ele fala coisas assim. De acordo com a cor da tua íris aqui, ó, escuta minha mãe falar. Né, mãe, que dá pra ver traição na íris? Ele fala desse jeito, sabe? que ele Que dá pra ver, né? Então ele fala, Viu? dá pra ver, tá, amiga? Dá pra ver. Então assim, ele falou isso, dá pra ver traição, né, mãe? Ele falou, ixi, meu Deus do céu, mano. Ele não pode ir lá quando a pessoa for a primeira vez, estiver sentadinho lá e começar a falar, a pessoa, eu volto outro dia. A pessoa vai. Mas volta. Então assim, você tem que ter. Aí você Amiga, que horas que ele estuda? À tarde. Ah, Tem só um mês pra de Boa tarde. À tarde. Ei, Olha tem a um mês de cozinha. férias ainda, né? Isso que é legal. Tem um mês de férias. Então, eu tava até pensando de ir agora, mas acho que eu vou deixar meio pra frente. espera. Então, mas ele dá o tio. Ele fala, nossa, parece que ela anda torta, né, mãe? Eu falei, Marcos, pelo amor de Deus, o menino tá com o ciático travado, pelo amor de Deus. Só vai andar torta. Então, assim, ele solta umas assim que, olha, de lascar. É a alma do palhaço. Aham. E você falou da live, ele pega o celularzinho dele, que é bem precáriozinho, né? Ele fala assim, boa tarde, galera, aqui é o Marcos Vinícius, pra quem não me conhece. Ele fala igual os youtubers da vida, entendeu? É a profissão do momento. Imagina se ele tivesse um equipamento bom pra ele fazer realmente, Aí, entendeu?
Que legal, amiga. Você tá perdendo tempo. Ele tem um canal no Coloca lá. YouTube que Mas ele lapida esse piá, pelo amor de Deus. Lapida esse dias- menino antes. Olha o que ele fez, gente. Esses dias ele pegou, anunciou televisão pra vender. Uma televisão de 1900 Guaraná em pó, daquelas grandes. Ai, pô, eu já Sabe adorei. aquelas TV grandes de tubo? Sei. Lá em casa tem Funciona? uma gigante. Funciona. É relíquia. Mas ele joga só no videogame aquilo lá. Show. E aí, aquela TV é tão pesada, gente, que precisa de 4 pessoas, 3 pra carregar aquela televisão. Nossa, hoje a gente Ele carrega. anunciou por R$2.000 na internet. É relíquia? Sério? Aham. É relíquia? Eu falei, Marcos, quem que vai comprar? Não, e funcionando. Quem que vai comprar por R$2.000? É relíquia, eu tô falando. Sim, essa televisão é gigante. A gente não vê mais. Não, de tubo Meu com tela plana ainda. Deus. Entendeu? 2.000 daqui a pouco vai ser pouco. Aí eu do nada. Daqui a pouco ele olhando- vende, Não, eu quero ver. do nada eu olhando aquilo lá. Eu falei, gente, aí eu vi eles anunciaram na televisão. Meu Deus. Deixa eu só ler uns comentários aqui, gente, ó. Vamos ver. A Mariana mandou assim que ela quer ir no espetáculo da Aline também. Que ela quer ir assistir. Daí ela mandou assim, ó. Que o segundo filho veio de gaiato. Ela sempre fala do filho do meio, do segundo. Não, a gente... Filho do meio, acho que tem Vocês um não têm trauma noção, generalizado, né? Você não tem noção do que eu escuto do filho do meio. Ah, porque o primeiro foi desejado, foi isso, foi aquilo, porque é o primeiro. O segundo veio. E o terceiro, é o último. Enfim, a iridologia trata esse tipo de trauma? Filha, quando você vier pra cá, a gente vai conversar com ela. Num horário que o Marco esteja na escola, claro. Tá bom? Vou ver bem o horário do Marco. Daí ela mandou aqui, ó. O primeiro é amado e o primogênito é esperado. O último, não. O primeiro é amado porque é o primogênito, esperado. O último, porque é o caçula. E o do meio? Boba, Do né? meio é o equilíbrio. O do meio porque aí a gente quer dar Você ouviu? É isso? a gente quer dar uma companhia pro É o primeiro, equilíbrio. entendeu? Ela mandou aqui, ó. E o terceiro que vem demitido às vezes. Qual que filho acaba perdeu? no taxa, né? Veio no Qual acidente. filho? É. Qual filho perdeu na praia? O do meio, aposto. Agora revela pra gente. Na praia foi o primogênito. Ela perdeu no pesque-pague. Ai, gente, que horror. Credo, eu não gosto nem de me lembrar. Daí ela mandou assim, ó. A Rô vai atender das 13 às 17, só se depender do Marcos. Um paciente por dia. O Maurício Santos mandou olá. Alguém? Maurício, marido. Teu marido? Sinal que ele e meu pequeno estão assistindo. Ó. Queria me dar pros peixes. Ela disse. Meu Deus do céu. Ai, gente, Ela tem trauma, essa Mariana, venha Ela come fazer peixe? terapia, Ela come Mariana. peixe? Você come peixe, filha? Olha a van jogando gasolina no fogo aqui, ó. Mariana, venha fazer terapia. Eu não sei por que ela fala essas coisas, de verdade. Ó, eu vou confessar uma coisa pra vocês. A Mariana, ela foi na época de bebê, não é que ela foi uma filha, ela foi uma gravidez muito, muito curtida. Eu curti muito a gravidez da Mariana. E a Mariana, ela foi um bebê surpresa. Já num período de 1997, já era uma época em que se faziam muitas ecografias. E o médico às vezes falava pra mim assim, eu acho que eu fiz dela umas 8 ecografias durante toda a gravidez. Bastante, porque eu tive algumas complicações durante a gravidez, de saúde minha, né? E o médico às vezes fazia a eco e antes de fazer eu já falava, eu não quero saber o sexo do bebê. E às vezes o médico falava pra mim, né? Olha, tô vendo, olha, vou te... Se feche. Eu dizia, eu fechava os olhos durante as ecografias dela. Porque na verdade assim, eu tinha o Tiago e eu tinha o sonho de ter uma menina. Era meu sonho ser mãe de uma menina. Ó lá. Verdade, meu sonho ser mãe de uma menina. Sonho, Mariana. Ó. E daí, não é que se viesse um menino eu não ia querer, não é isso. É que pra mim era tão especial se fosse uma menininha que eu não quis saber o sexo do bebê. Porque até o último momento eu tinha esperava certeza. que era uma menina, meu bebê. Mas mesmo assim eu não queria estragar a minha surpresa. Então quando ela nasceu, na hora da cesariana, a médica disse assim, mãe, já sabe o que é o bebê, né? Eu falei, não.
você não sabe? Daí eu falei, não. Daí ela tirou e falou assim, é uma princesinha. Então eu me lembro exatamente da emoção que eu senti de ter ouvido a médica falar pra mim que ela era uma menina. Então, não sei por quê. Mas você sabe que com a Letícia aconteceu a mesma coisa. E a gestação dela eu não consegui saber que ela era uma menina. Tanto é que ela só tinha coisa verde, amarelo e branco. Verde, amarelo e branco. A Maria eu também só tinha soube bastante. na hora que nasceu. Quando a enfermeira mostrou pra mim, como que vai ser o nome dela, mãe? Eu falei, é uma menina? Ela falou, sim. Aí quando eu olhei pra carinha dela que eu escolhi o nome. Que lindo. Só tinha 2 nomes, né? Na verdade, eram 3 nomes. Era o nome de menino e 2 nomes de menina. E na hora que eu olhei pra carinha dela que eu escolhi o nome dela. Que legal. Então, assim, eu também não soube, porque eu não consegui ver. Porque Gente! A Letícia é de 95. Então, na época, meu convênio médico cobria duas ecografia, não consegui ver. E aí, faltando 30 dias, menos de um mês pra nascer, eu falei, não vou pagar 60 reais na época. 60 reais, né? Pra descobrir o sexo ainda. Tentar descobrir o sexo, talvez ainda não consegui, né? Gente. Dependendo. Então, eu descobri na hora que nasceu. Será que na sociedade que a gente vive hoje, que o povo é ansioso ao extremo, ainda existe isso? Será? Eu acho que não. Eu tenho isso, viu? Eu tenho isso como um prêmio. É louco, Eu conto isso assim com bastante orgulho, porque eu tenho isso como um prêmio. Porque eu me lembro que naquela época já foi muito difícil pra mim segurar, porque eu fiz várias ecos, né? Como eu falei, várias ecos, porque eu tinha uns problemas no intestino, assim, como se fossem umas infecções, me dava assim, uns negócios estranhos, eu ficava internada. Eu tive muita varize na época, então eu fiquei internada algumas vezes, né, durante a gravidez. Então toda vez que internava, eles faziam uma ecografia pra ver se o bebê estava bem. E sempre me perguntava, ela sempre falava, né? Assim, né? Vamos ver o bebê então. Eu fechava os olhos, né? Sabe o que é geossexo? Não quero saber. Eu falava, fechava os olhos, porque eu não queria saber o que era o meu neném. Legal. Então até o último momento, quando tiraram. E ó, vocês que são pessoas energizadas, vão me dizer. Se você perguntar hoje pra Mariana qual é a cor que ela mais gosta, é amarelo. E as roupas que a Mariana mais ganhava quando bebê, antes de eu ter, era amarelo. Ela ganhava muito amarelo. Porque ia dar o quê? Não sabia o que era, né? Cara, que doido. Muito, ela tinha muito. Eu tenho foto dela com conjuntinho amarelo, ela tinha tip-top amarelo, nos dias de frio com casaquinho amarelo, a coberta dela era amarela. É interessante, né? E é assim, é involuntário da parte dela. Ela ama amarelo. A cor que ela mais gosta é amarelo. Mas apesar de eu não saber que era uma menina, eu sonhei com a Letícia. Muito legal. E ela nasceu exatamente igualzinho ao meu sonho. O cabelo, o rosto, a pele. Ela nasceu exatamente igual. Que legal, né? Exatamente. Então, assim, eu sentia que era uma menina. Apesar de não saber, de não ter certeza. É igual eu com a Mariana, assim, eu tinha, como eu falei, eu tinha tanta certeza que era uma menina que eu não queria, não queria fazer uma ecografia que dissesse o contrário, né? É um piá, não vamos assim, vai estragar tudo. Não que eu não queria. Coitada do Não é que eu não queria. Não, eu quero que eu já tinha, né? Eu já tinha, moleque. Mas é que a gente tem esse sexto sentido. Sim. Eu acredito muito no sexto sentido. Eu, quando eu tenho esse sexto sentido, é batata pra mim. Em várias áreas da minha vida, entendeu? Quando eu sinto alguma coisa assim... Eu fiquei felizona quando eu vi que era menina, porque eu falei, menina, não. Eu queria menino. Geralmente o homem é que quer mais menino. Vocês já repararam uma coisa? Não sei se vocês têm essa percepção. Eu consigo ver esse tipo de coisa. Você consegue identificar, assim, não sei se eu vou conseguir explicar pra vocês. Por exemplo, a Vanessa. Ela tem jeito de mãe de piá. Ela tem jeito de mãe de piá. Consegue entender isso? Tem gente que você olha e fala, eu não imagino fulano com uma filha. Ou com um filho. Não tem, assim, mães que tem... a gente vê assim, não vejo com criança. Né? Ou vejo, assim, vai ser aquela mãezona. Você já vê o perfil da pessoa. Já tem aquele perfil de mãe. Eu sou uma pessoa que, se eu pudesse, teria tido muitos filhos. De verdade.
Muitos. Eu já contribuí para a sociedade. Um casal já tá bom. Tá ótimo. De cada espécie. Eu mesmo um só. Tá ótimo. Tá ótimo também. Deus é pai. Não, Não é padrasto, né? não sei, né, amiga? Quem tá na chuva. Não, gente, só pratica. Não, deixa pra lá. Ai, senhor. Deixa Sou tão pra lá. inocente. Daqui a pouco daqui a pouco já vai ter netos, já vai. Não, neto, Já eu tenho, tem? gente, eu tenho neto. Já tem neto? Eu tenho Tem. neto. Caramba, amiga, eu não sabia que você Já tinha é neto. vovó. 5 anos tem meu neto, Rafael. Então, maior que a Sara. Ele tem 5 anos, Rafael. Nossa, Agora a gente que espera a bonita. Letícia. Tá Agora a gente vendo, espera a Mariana? Marina. Até a Rô já tem neto. Peguei, Eu pegou tinha agora. neto. Tá? Olha os fight via online. Viu, Mariana? Aliás, dar neto pra mãe é papel da filha do meio. Não sei se você sabe, né? Ela colocou aqui que eu queria dar ela pros peixes, né? Daí você perguntou se ela gostava de peixe, ela mandou assim, sim, fiz amizade quando Pecado. sim, ela gosta de peixe. Ela gosta de peixe, ela fez amizade. E olha como esse mundo é pequeno, menina. Eu perdi ela naquele Pague perto de onde eu moro hoje ali. Há quantos Bobato? anos atrás? Não, naquele ali no Santa Cecília. Ah, isso nunca fui. Então, Santa Cecília, quando Vá. você está Não indo, vou, Arthur, não vou. quando você está indo para a Rota das Colônias, Olha, sim. sabe a Rota das Colônias? Hoje Não, nós Ponto vamos- turístico. sim, Ponto não, turístico. na Rota das Colônias, tá? Do lado daquele negócio que faz aquelas placas de gesso, não sei o que é aquilo ali, é um Pesque-Pague ali dentro. Aham. Tem uma placa de. Tem um pet ali dentro tem um pet, que eles fazem Nunca banho e fui. tosse, e tem um Pesque-Pague gigante ali Meu pra filho dentro. adora bobado. Você fala Olha, parece que eu paga nunca e quer fui. bobado. Nunca fui, eu quero ir. Então, a gente brincava lá e. Importante estar em casa, Mariana. Ó, ela falou que vai demorar, ela colocou aqui, ó, em 2023, estamos nesse ano. Dela não, ops, é 2032. Inverteu. Tá bom, tá. A gente nunca sabe quando vem, só pra avisar. Mas é o papel, né? Do filho do meio. Ô, Rô, conta pra gente, vamos falar um pouquinho sério agora? Mas a gente tá falando sério. Você não tá Todo falando instante. Conta pra gente um pouquinho mais a respeito dessa parte da iridologia, quando o Marco não tá por perto, tá bom? Iridologia sem o Marco, Ah, tá, sem tá bom? partes. Iridologia sem o Marco. Esses tipos de traumas de infância são coisas que conseguem ser identificadas através de iridologia? Sim, a gente vê essas marcações na íris. Eu fotografo a íris e aí eu tenho mapas, né, que me ajudam nessa análise. Então a gente vai ver aonde estão essas marcações, né? Tem traumas que vêm da barriga da mãe. Meu Deus. Viu, Mariana? Tem traumas que vêm da barriga da mãe. Não necessariamente depois. São 4 contra 1 aqui. Não vem do crescimento, às vezes, da criança. Claro, alguns sim. Uhum. Mas tem traumas que já vêm da barriga. Então vai muito de como foi a tua gestação. Você consegue ir tão além assim? A gente consegue ver essa marcação. Então, só que quando a gente vê a foto. Eu não trouxe o mapa, a gente não sabia que a gente ia entrar nesse assunto, mas a gente vê as marcações, eu tenho os mapas, a gente vê em graus e os graus a gente transforma em anos. Não quer dizer que eu vou falar pra você lá em 1943 tu bateu o dedinho do pé, não é isso. Mas como ele vai remeter àquela fase da tua vida, você consegue se lembrar algo que aconteceu com você naquele período. Entendeu? E aí se você quiser abrir pra mim e falar, realmente aconteceu isso, aquilo, vai ficar entre a gente e a gente vai conseguir, você vai conseguir, digamos assim, abrir essa gavetinha, né? Esvaziar. Essa gavetinha, Vocês têm que trabalhar juntas. tá? Ela abre a projeto, gaveta, ela abre a gaveta e você... projeto, Não, você abre a gaveta e ela vai eliminando. Não, é verdade, gente. Exatamente. Porque, não é verdade? Não são terapias conjuntas? Sim. Complementar. Né? São terapias complementares, Complementares. se você para pra pensar. Porque assim, até o que eu descobri,
na jornada dos terapeutas, que foi um projeto da Van muito legal, eu fiquei impressionada, eu sempre repito isso aqui e sempre vou repetir pelo seguinte, eu acho que é uma coisa que precisa ser exaltada, isso é muito legal. Eu não tinha noção da quantidade de terapias que existem e do quanto isso é esmiuçado. Porque quando você ouve falar em terapia, o que você imagina? Um divã, uma pessoa deitada, o outro falando, o outro ouvindo, anotando, deu teu tempo. Me perdoem os terapeutas, né, por eu falar isso, mas o que eu pensava com relação a terapias era isso. Por isso também que eu volto lá naquele assunto que a gente falou lá no início, a respeito do quanto é valorizado hoje, do quanto a gente... que são... quanto assunto se aborda quando se fala a área de terapia. De conhecimento aumentou muito, É muito grande, gente. Entendeu? Assim, hoje existem especializações, talvez já existissem há tanto tempo, mas acredito que todo dia está aumentando isso daí. É impressionante como as pessoas conseguem ajuda. Até conversei com a Suelen Kish aqui outro dia e ela estava falando a respeito de terapias, das terapias que ela fez quando ela teve os problemas psicológicos, né, que ela enfrentou. Assim, eu até perguntei para ela que tipo de terapia você fez. Ela falou, eu fiz várias terapias. Vários tipos, várias Mas coisas. o que é legal de ter essa variedade de terapias? Porque se você, por exemplo, massagem, né, que é uma das coisas que eu mais faço, tem gente que não gosta de ser tocado. Aí o que você vai? Vai tratar com a barra de Axis, que é só na cabeça. Ou uma fotografia da íris. Então, entendeu? Ou a psicóloga, que é mais para você conversar, desabafar, né? Também botar para fora aquele teu sentimento. Então tem N terapias. Tem gente que não faz aurículo por estética, porque não gosta de ver um monte de coisa coladinha. E porque não quer sentir dor também, ele bota no travesseiro, entendeu? Então assim, tem terapia para tudo. Incrível, pra né? tudo. É incrível, gente, é incrível. O Conindu, por exemplo. O Conindu, ele trata basicamente as mesmas patologias que a auriculoterapia trata. E a sessão que tu faz ali vai embora. Queimou o cone, onde tem que queimar, né? Porque o cone não vai só no ouvido, lembra? Na parte que eu não coloco só no ouvido, Então. entendeu? E vai embora. A sementinha não, tu vai com ela embora, ou com a agulha, a acupuntura. Tem gente, entendeu, que faz só na clínica a sessão, tira e vai embora. Porque eu faço aurículo tanto com a semente quanto com a agulha. A diferença é o período que você fica com a agulha na orelha, né? Pra não infeccionar, daí você tira com 4 dias. A semente... Fica com agulha 4 dias na orelha? Fica. É que é uma agulhinha... Bem pequenininha. É aquela agulhinha redondinha, assim, redondinha, ela parece um botãozinho. Eu já na fiz. realidade. Ela é bem minúscula. É bem legal. Entendeu? Então assim, você fica ali 4 dias com ela, depois você vai É trocar. muito interessante, né? Já o É líquido, muita já coisa. a semente, você fica com ela 7 dias. Legal. Entendeu? Depois volta a trocar. Então assim, tem terapia pra tudo, pra todos os Isso gostos. é ótimo, porque os seres humanos são inúmeros. Todo mundo é diferente. Isso é ótimo, né? Cada vez mais. Quem tem fobia da agulha jamais vai fazer com agulha, faz com semente. E tem pessoas, né, que como você falou, que não gostam de toque, Ser não gostam de ser tocado, tocado, não gostam, Tem que buscar às vezes, uma de uma alternativa. massagem. E se for uma pessoa que não gosta de conversar, porque tem gente que não gosta, tem gente que se fecha. Aí vem fazer teatro. Aí tem que fazer Teatro é terapêutico. terapêutico. Eu já fiz teatro, a gente estava conversando quando chegou, a gente chegou um pouquinho antes, e eu estava conversando com ela, eu falei, teatro é terapêutico, porque eu durante minhas aulas de teatro, enfim, que eu fiz já faz algum tempo, eu tive uma catarse, assim, eu tive um choro por causa das coisas que estavam acontecendo, dos tipos dos estudos que estávamos fazendo lá no teatro, e também é terapêutico. Assim, Então tem com coisas certeza. que você consegue. É porque, sabe? na verdade, é um expressar, né? É um... Sim. E entra muito naquela questão que você estava falando da timidez, né? A gente tem um dos atores do nosso elenco que ele é extremamente tímido, extremamente, demais. Quando a gente está em reunião, a gente até comenta, ô Cláudio, você está falando demais, Cláudio, fica quieto, a gente não escuta a voz dele. E quando ele sobe no palco, ele destrói. Como é que pode, Ele né? arrasa, ele destrói, Os grandes, ele encarna né? ali os personagens. E tem muitos, eu ouço falar, né? Eu me lembro até de um personagem assim que eu fiquei bem surpresa quando fiquei sabendo. Lembro daquele garoto propaganda da Bombril?
Até na época deu uma polêmica, assim, quando o pessoal falou que ele é extremamente tímido a ponto de não conversar. Não, tipo, era garoto quando a gente assistia. Sim. Olha que a cara dele não mudou, né, gente? Ai, meu Deus, você entra em cada assunto, né? Entendeu? Garoto. E tipo assim, aquele senhor propaganda. Aquele idoso propaganda da Bombril, entendeu? E ele é extremamente tímido, assim, de quase não conversar, né? E era uma pessoa espontânea, né? Pra fazer propaganda, Mas é a questão Ninguém fazia do com ele. ambiente que se sente seguro. Era segurança. Imagina. Mas você falou da pessoa que não fala. Ela vai com uma queixa principal pra você. Não importa qual é a terapia que ele vai procurar pra fazer. Ele vai com uma queixa principal. E aí, quando ele se sente confiante, seguro, ele se abre. Então ele vai, se ele sentiu segurança em você, ele vai fazer uma segunda sessão, ele vai voltar. Legal. E cada sessão que ele volta, ele fala um pouquinho mais, ele se abre um pouquinho mais. E aí a gente que trabalha com terapias, a gente aprendeu, né, a analisar essa parte do comportamento e personalidade. Então a gente consegue tirar um pouquinho mais deles. E ver de repente se ele precisa de alguma terapia auxiliar. Exatamente. Sem ele perceber, a gente vai tirando as coisas da pessoa. Que legal. Porque a gente vai, né, como eu disse, pelas beiradas, a gente aprende a analisar. Então, Que a gente medo, já, né? Que medo de ir lá e a ela gente, tirar as coisas da a gente. gente traça a personalidade da pessoa. E é bem assim, a Rô só não tem a formação de psicóloga. Mas às vezes que vai lá, até quando ela tá fazendo a ficha de anamnese. Já dá Pelas medo vezes quando que eu fui lá pra preencher uma ficha de anamnese, foi 1h30, a gente conversando, né? E desabafando e falando, caramba, Mas quanto é a consulta? Mas por quê? Mas por que isso? Porque é ali que eu consigo ver o teu comportamento e personalidade. Uma pergunta simples que eu faço pra você, quantas horas, já viu a reação. quantas horas você dorme na noite? Então, a reação dela, eu já percebi algumas coisas. Que legal. Entendeu? Então não é só... Seria muito simples e fácil, rápido, se eu preenchesse a anamnese dela. Mas eu gosto que ela preencha, porque eu gosto depois de ver, analisar e questionar algumas coisas. Eu gostei pra eu ver a pessoa. Sempre Eu gostei. gostei, Fazer eu gostei assim de também. uma coisa que você falou o dia que você veio aqui, que você falou assim, como que é? A gente não faz o trabalho do médico. O nosso trabalho é evitar que você vá ao médico. Sim, Realmente. porque as pessoas me perguntam, Evitar que você não gosta de médico, você é contra médico? Eu não sou contra os médicos, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, eu sou a favor de você não ir até eles, de você não precisar ir até o médico. Porque a gente Perfeito. faz essa prevenção. Que legal. Eu não sou uma curandeira, bezendeira, qualquer nome que queiram me dar. Mas a gente fazendo essa prevenção, você não precisa ir até eles. Nem a Iris. Quando eu vejo que é algo muito marcante, né? Aí, obviamente, que eu tenho que ter essa obrigatoriedade de orientar você a procurar um médico. Porque aquilo está muito marcante. Principalmente se for na íris esquerda. Né? Tem diferença da direita For na da esquerda. ferrou. Né? Por exemplo, Pode você ser tem a pra marcação lá. Ferrou. então, você tem a marcação do Chega. pâncreas, por exemplo, né? Na direita e na esquerda. Mas na esquerda ela está muito mais acentuada. Você já não está pré-diabética, você já está diabética. Já aprendi com essa moça. Interessante. Entendeu? Então aí, obviamente que eu vou orientar você a fazer um exame de sangue, obviamente que eu vou orientar você a fazer alguma outra coisa. Porque tem coisa que já está tão crônica que já a terapia vai ser o quê? Vai te dar uma qualidade de vida melhor. Mas é o médico que vai ter que prescrever para você uma medicação. Você vai ter que entrar com medicação. Porque você procurou ajuda tarde demais. Porque tem gente que faz o quê? Se acostuma com a dor. Ninguém é feliz com dor. Mas as pessoas se acostumam. Vão Elas deixando. elas vão Hoje não dá, hoje não vai dá. tomando um remedinho pra Eu não dor, vou. vai mascarando com outras coisas, entendeu? E quando vê, aí já nenhuma terapia mais. Resolve. Já vai ser funcional. Vai dar uma qualidade de vida. Mas o médico é que vai ter que fazer algo por ele. E como eu sempre digo também, né? Nós estudamos medicina chinesa, enfim, e pela medicina chinesa, os orientais têm muito isso. O japonês, chinês, o indiano, eles têm a prevenção para não chegar a ficar doentes. Os ocidentais, normalmente acontece o quê? Vai indo, fica doente e aí Fica vai doente, pro daí médico. vai pro médico tomar Então, remédio. assim, então, existem muitas formas de prevenir doença física e mental, mas assim, as pessoas se deixam até o último, né? Ah, não tem tempo, Todo não mundo posso. deveria, né? Evitar ao invés de... Exatamente. A Mas é que prevenção. prevenir ao invés de Mas é que remediar. acontece, principalmente homem, 90% homem. Eles vão arrastados pelas mulheres, né? Sim. Pelos esposos, pela mãe, enfim. Quem for, entendeu? Que estiver mais próximo. Porque deixa no último. Mulher se cuida um pouco mais. Um pouco mais, né? é verdade.
Verdade. Meninas, nossa ampulheta É tá só virar de mostrando. novo. Vira de novo e continua. A nossa plaquinha de encerramento já subiu faz uns 15 minutos. A gente vai fingir decência dessa informação. Tem Você só sabe mais. ler? Tem só... Não fui alfabetizada. Ela fez em Libras lá. Tá. Ela fez em Libras. Já era. Oi. Não conheço Libras. A Mariana mandou aqui só que ela não vai fazer a iridologia, porque é só pra ficar lembrando que a mãe me perdeu lá. Não, mas você já Elas que lembrou adoram aqui. contar pra Vamos Maria. tratar isso Mari, agora. Mariana, você vai ser mãe. Tá? É. Não. Vai chegar a tua hora. Aguarde. 32, não é isso? 32. Não, 23. Se for num pesque pague, tá Suzy, que é pequenininho. Né? Obrigada, menina. A sorte tua que foi no Pesca e Pague, não foi na praia? É. Não foi? Num show de rock. Deus, Deus. Ai, cara. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, porque não vai ter jeito. Daqui a pouco vão cortar nós e tirar a gente do ar aqui. Mas assim, ó. Eu acho isso uma palhaçada. É uma palhaçada, uma hora também, acho. Uma hora é Mas pouco. tudo bem, né? Não vou nem olhar pro meu espelho lá, vou fingir que... Mas assim, foi um bate-papo muito gostoso, muito divertido. Meninas, eu gostaria imensamente de agradecer vocês pelo convite, dizer que foi muito gostoso, que foi pouco, que a gente, né? Semana que vem a gente tá de volta. Semana que vem a gente volta. Eu tô podendo atender mesmo, a gente É verdade. E eu prometo pra vocês que eu vou trazê-las novamente aqui, uma de cada vez. Porque daí elas vão me contar coisas separadas, né? De umas das outras. Eu quero ver se esse ano eu faço um com a Caputina e o Jim. Isso não vai dar boa coisa. Vou trazer a Caputina e o Jim. Vou escolher assim um tema legal, Vocês uma 22, época. né? Não escolhe política, tá? Não, um tema que a gente... Legal. Alguma legal. coisa do Não, tipo... política tá fora de cogitação. Tipo Dia dos Namorados, alguma coisa assim, que daí vem o casal. Não, tem que ser eu. Ai, Tá louca? não, mas não pode aqueles assuntos mais... Não pode, amiga. O horário não Horário permite. não Mas a gente vai falar do quê? Do amor? permite. Vai falar do quê? Amor? Essa hora da tarde. Obrigada, meninas, por vocês terem vindo. Quero desejar a cada uma de vocês um feliz 2023, que Deus abençoe imensamente. E agora, em 2023, temos aí uns projetos bem interessantes, né? Se Deus quiser. A Rô e a Vanessa estão, né, tramando umas coisas Mexendo os aí, pauzinhos. mexendo os pauzinhos. Quando tiver tudo mais ou menos engatilhado, Novidades. vocês voltam aqui para contar pra gente essas novidades, tá bom? A Aline, quando voltar, vai voltar já com o Dinho. Vou deixar. Tenho certeza que vocês vão adorar. Pessoal, muito obrigada por quem esteve conosco. Obrigada por quem acompanhou essa loucura. Quem perdeu vai ficar gravado. A gente vai deixar gravado lá na plataforma da Rádio Portal. Vou colocar também lá no meu canal no YouTube. E vou colocar uns flashes para vocês lá no Instagram. E deixar o link lá para vocês acompanharem. Um grande beijo. E até semana que vem, às 14h30, com mais podcast da Beleza.